Vai. Perfeito. Então, oficialmente, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está tendo a edição de agosto do I3E no Hall Series, com a temática sobre desenvolvimento de membresias, que vai ser apresentado por Vitor Borges, que é o coordenador de desenvolvimento de membresias do I3E SAC Seção Nordeste. Pode passar, Pedro. Começando, me apresentando para vocês, eu me chamo Matheus Lemos, sou graduando em Engenharia de Materiais aqui pela UFRN. Sou bolsista de IC desde o ano passado, sou membro do ramo I3E UFRN desde 2021, já fui presidente em 2022, já fui tesoureiro no ano passado, secretário também do capítulo da Computer Society e também fiz e faço parte ainda de um comitê local chamado I3E em Class, que é responsável por atividades de extensão mais ligadas à questão de educação, questão de atividades humanitárias e sociais também, um pouco mais puxada para o site, né? Mas como a gente ainda não tem, esse comitê acaba desenvolvendo essas atividades. E eu sou atual também coordenador de projetos e iniciativas pelo I3S SAC Seção Nordeste. Pode passar, Pedro. Apresentando um pouquinho para vocês sobre o I3E no Hall Series, é uma atividade que começou, salvo engano, em 2019, né, e durante a pandemia acabou tendo uma descontinuidade, e surgiu basicamente com a ideia de ofertar palestras para todas as pessoas, preferencialmente em inglês, né, naquela época, sobre várias temáticas do I3E, principalmente temas técnicos, né, com especialistas. E aí a gente tem, por exemplo, prêmios do MDA, projetos humanitários, esse próprio tópico de hoje sobre membresias e várias outras questões. Com a reativação, o I3E no Hall Series ele veio com uma amplitude um pouco reduzida, né, sendo aplicado num nível um pouco mais local aqui na seção Nordeste, mas também ainda tendo esse impacto a nível Brasil, né, como alguns participantes que estão aqui hoje. E preferencialmente a maioria das palestras são aplicadas em português, mas aí a gente também já está tentando voltar com essa dinâmica das palestras em inglês, espanhol, até pela questão da acessibilidade devido à nossa região. Mas também continua no mesmo nível de ser um evento para todos os membros da seção, do conselho e da região como um todo. Pode passar, Pedro. Pode passar. O I3E no Hall Series, assim como várias outras atividades, né, é uma atividade desenvolvida pelo I3E SAC Seção Nordeste, Brasil, né? Volta 1. Que atualmente, hoje, o SAC como um todo, ele é um conjunto de membros do I3E focado em auxiliar os membros estudantis e as suas unidades organizacionais dentro de uma seção. Atualmente a seção Nordeste ela tem algo em torno de 17, 17 integrantes, 18. Esse número está um pouquinho desatualizado, né? Tivemos ingressos recentes. E, salvo engano, 14 cargos. Não é isso, Pedro? Por aí. Trabalhando nas mais diversas áreas, né, para trazer justamente atividades como essa do know-how e algumas outras atividades que a maioria já deve ter conhecimento por aqui. Pode passar. O I3E SAC Seção Nordeste, ele está ligado à Seção Nordeste, né, que por sua vez é a delimitação que abrange todo o Nordeste, tanto a nível estudantil quanto a nível profissional. E aqui a gente tem a diretoria desse ano, que é composta por Isabel Oliveira, a presidente, Ana Ellen, nossa querida Ana Ellen, fez aniversário recente, inclusive, que é a vice-presidente da sessão, Alisson Cândido, que é o tesoureiro da sessão, e essa é a diretoria desse ano. Pode passar. Show. Aqui eu trago para vocês o QR Code da nossa comunidade do WhatsApp. É uma comunidade bem movimentada, com vários grupos, muitas informações, né?
eu estou disponibilizando ele aqui, mas a gente vai trazer ele também ao final da apresentação, caso vocês queiram participar, uma comunidade aberta, né, para os membros do I3E. Como a gente falou, né, tem várias atividades, a Seção Nordeste sendo uma das maiores do Brasil. É um grupo bem movimentado e é bem interessante também se fazer parte. Então, desde já a gente faz o convite para vocês. Pode passar, Pedro. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Estão ouvindo? sim, sim. Tá, perfeito. Meu computador deu uma travada, então, mas o show tem que continuar, então vamos pelo celular mesmo. Primeiramente, boa noite. Eu sou o Victor Gomes, ou Victor Borges. Eu atualmente faço na Universidade Federal de Campina Grande e sou membro 3E desde 2020. E de lá para cá eu tive vários momentos dentro do 3E, já assumi vários cargos. E atualmente eu sou o coordenador de desenvolvimento de membresias do SAC da Ação Nordeste Brasil. Pode passar, por favor. E hoje vamos falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento de membresias. Mas, antes de tudo, vamos voltar um pouco, antes de desenvolver, vamos falar um pouco sobre a membresia do I3E. Vamos lá. A membresia do I3E. O I3E é uma unidade global, ele existe no mundo todo, e funciona à base, sua base, entre aspas, de voluntários. São as pessoas que fazem o I3E sem quem ele é. E há a possibilidade desses voluntários se tornarem membros pagando uma pequena taxa. Essa pequena taxa é a membresia. A membresia ela é anual, ou seja, você paga uma vez ao ano e é membro durante aquele ano inteiro. Existem algumas categorias de membresia, não vou me aprofundar em todas, pois acho que no momento não é tão interessante, mas existem você pode ser membro estudantil ou profissional. Os membros estudantis são o Student Member, que são as pessoas que fazem graduação, ou o GSM, o Graduate Student Member, que são os membros que estão na pós-graduação. E após se formam, ou quando são profissionais, eles passam a ter membresias profissionais. Um exemplo é o Young Professionals, que também é um grupo de afinidade, e a parte dela é para pessoas que se formaram há, no máximo, 15 anos, ou seja, se formou até 2009, se eu não estou enganado, atualmente, mas você pode continuar após isso também. E tem as categorias como Associate, Affiliate, e por assim vai. E por fim, terminando com os Senior e Life Member. O Life Member são membros que a soma tem que ter mais de 65 anos e a sua idade, junto com o seu tempo de membresia, somam no mínimo 100 anos. Então, não temos tantos Life Members, então, mas é uma meta pessoal minha, por exemplo, e espero que também aumente mais. Ou seja, quanto mais jovem você fizer a membresia, mais jovem também você se torna membro. E existem também as cerimônias de elevação, que servem para você passar de uma categoria a outra, como, por exemplo, de estudante meme para GSM, ou então de membro estudantil para membro profissional. Elas acontecem ao longo do ano acontecem várias. A principal, pelo menos aqui, que eu sei um pouco mais, é a questão de estudante meme para GSM, que ocorre em junho e agosto. Pode passar. Quando eu parei? Sim, os periódicos, vocês... Pronto. Só periódicos, como eu falei, um exemplo de Explorer, Spectrum, e uma biblioteca digital, que também apenas membros têm acesso, que é o I3E Member Digital Library. Além disso, através do I3E, quando você é membro, você tem um reconhecimento maior, como, por exemplo, o que é um grande carreira profissional atrás dele, como os documentos de circuito 3E. Além disso, nós também temos a questão do network, falei anteriormente, o Colabratec, que é um network absurdo, literalmente o LinkedIn 3E. E além disso, conferências. Tivemos esse ano, na Nação Nordeste, a gente não teve RSR, mas tivemos a RNR aqui em Natal. E você vê, teoricamente, é um evento em escala pequena,
em escala pequena porque existem eventos maiores, tipo a SBRN, ou então eventos globais de 3E. Mas se você aproveitar bem esses momentos, você vai fazer um network do caramba. Eu mesmo conheci pessoas de vários locais do Brasil, então é um bom network, o I3E é uma forma de conhecer novas pessoas, e o I3E também tem alguns descontos. Como, por exemplo, eu vou falar um exemplo aqui de Campina Grande. A gente da UFCG de Campina Grande tem uma parceria com o IASG, também aqui de Campina Grande. O IASG é uma escola de línguas, e a gente tem membros do 3E, se não me engano, do 3E UFCG, tem desconto para cursar no IASG. É um bom desconto, acho que é 10 ou 20%, então é um bom desconto. Mas, além disso, fora no 3E Global como um todo, você tem descontos específicos, como, por exemplo, locação de carro, ou então, nos Estados Unidos tem seguro-saúde pago pelo I3E, se você for membro, tem um desconto por causa do I3E. E, como, por exemplo, eu falei anteriormente, as conferências. Um ingresso de uma conferência, como uma RSR, uma SBRN, uma RNR, existem os ingressos para não membros e os ingressos para membros. Eles oferecem as mesmas coisas, entretanto, o ingresso para membros é mais barato. E se você pegar o valor do ingresso para membro com o valor da membresia, está mais barato do que o ingresso para não membros. Então, você vê só vantagens. Pode passar, por favor. E agora, uma coisa importante que, vamos lá. Isso eu acho que todo membro, pelo menos quem tem alguma diretoria, deveria saber, principalmente em ramo estudantil, que é o I3E Membership Site. O calendário de membresia de 3E, ele é uma coisa, ele existe, e ele é diferente do nosso calendário civil. O nosso calendário civil vai de janeiro a dezembro e recomeça em janeiro. O calendário de membresias de 3E, ou o ciclo de membresias de 3E, ele vai de setembro até agosto. Ou, de acordo com você comparar, de agosto, do final de agosto do ano até o início do próximo ano de agosto. Então, são algumas datas importantes. Essa imagem, se não me engano, a gente já enviou uma vez no grupo da Seção Nordeste, ou foi da diretoria, ou foi o grupo da Seção em si. E tem algumas datas importantes que vocês devem se atentar. Em agosto, que foi agora, nós temos uma virada. Quem tentou fazer membresia esses dias viu que estava $14, a estudantil. Quem tentou fazer pela primeira vez. Se você tivesse tentado fazer a membresia algumas semanas atrás, essa membresia custaria apenas $7. Por quê? Porque a UI3E valoriza a questão da membresia e o ciclo de membresias é de agosto a agosto, mas tem uma pequena diferença. Se você faz a partir de março até de março até 15 de agosto, ela vale normalmente até dezembro e fica pela metade do preço. Os preços de meio ano. Se você faz a partir do dia 16 de agosto do ano, a sua membresia custa a estudantil, no caso, a Student Member, vale os $14, por exemplo, mas ela é válida até o ano seguinte. Então, se fizer sua membresia agora, que já passou do dia 16 de agosto, até dezembro de 2025. Então, é uma coisa que a empresa faz. São 16 meses em 12. Não, são 16 meses pelo preço de 12. Então, isso é uma coisa. Então, em agosto, nós temos o fim do ano de membresias. Nós temos o fim dos preços de meio ano no dia 15. E no dia 16, começamos o início dos preços de ano completo. Em setembro, nós começamos o ano do I3E em si, o ano de membresia do I3E. E também é a partir de setembro que você pode começar a renovar sua membresia. Vitor, eu fiz membresia, eu não entendi muito bem o que está acontecendo, eu fiz membresia normalmente, então você tem que ficar renovando para continuar sendo membro. A renovação é feita a partir de setembro. Claro que você pode fazer, tipo assim, em janeiro, fevereiro, de setembro a dezembro, em janeiro, fevereiro, porém, tem a virada. Vamos só passar. Em dezembro é quando acaba o ano civil, normalmente, 31 de dezembro acaba o ano civil. Pode passar, por favor. Em fevereiro, dia 28 ou 29, dependendo do ano, quando chega esse dia, é o último dia para você renovar sua membresia e não perder nada. Porque a partir do dia 1º de março, se você não renovar sua membresia, você é meio que apagado do banco de dados de 3E. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Quando você é um membro de 3E, você pode ter um e-mail @3E, que é o que eu estou agora, por exemplo. Você faz um e-mail @3E. Tipo, tem @gmail, @hotmail, você pode ter acesso a criar um e-mail @i3E.
certo? Então, a partir disso, se você não renova sua membresia até fevereiro, em março você perde o acesso a esse e-mail. E caso você renove depois de março, então, por exemplo, 1º de março, 2º de março, abril e assim vai, você vai ter que fazer uma burocracia um pouco grande para recuperar aquele e-mail. Esse é um dos exemplos que acontece se você não renova sua membresia. E em março é quando a gente começa novamente o período de meio ano, e a partir de março até agosto, 15 de agosto, as membresias valem 50%, e mais você paga 10 meses pelo preço de 6. Então também é uma vantagem. E isso também vai ser muito importante para frente, que pessoas de gestões, principalmente, vejam quando você vai incentivar o seu voluntário a fazer a membresia. Seria mais vantajoso para eles fazerem no final do ano, ou já fazerem, por exemplo, entre janeiro a agosto. Se você fizer em janeiro também, a primeira membresia, no caso, ela também vai só até dezembro do ano que você está fazendo. Sim, isso de desconto de membresia só é válido apenas para a sua primeira membresia, certo? Pode passar. Gente, só um parênteses, eu falo um pouco rápido, então, se eu estiver falando rápido, vocês podem falar no chat, que eu estou observando o chat aqui, ou então, e vocês também podem fazer perguntas no chat, que eu posso respondendo também. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o que se trata esse know-how, que é o desenvolvimento de membresias, ou o I3E Membership Development, ou MD. Em muitos lugares você vai ver MD. Quando você coisa MD no I3E, significa desenvolvimento de membresias. O que é o desenvolvimento de membresias? Ele tem um papel fundamental para garantir o crescimento e o futuro do I3E e dos seus membros. Essa é a sua função principal. E como ele faz isso? Através do recrutamento e retenção de antigos membros e recrutamento de novos membros. É isso que é desenvolvimento de membresias. E outra coisa que é muito importante, você assegura os seus membros que eles estão recebendo o devido valor que eles valem como membros do 3E. Como, por exemplo, você está valorizando seu membro atualmente? Você vê ele como só um número ou você vê ele como uma pessoa que realmente faz parte daquilo? Eu sou coordenador de desenvolvimento de membresias. Desenvolvimento de membresias como um todo é algo que você faz, é uma ação, é uma prática. O meu cargo, eu coordeno isso dentro da Seção Nordeste, do SAG da Seção Nordeste, com a questão estudantil. Então, uma coisa que eu faço, eu acompanho o desenvolvimento das membresias na sessão. Eu vejo o crescimento, eu vejo se está estabilizado, se está no número mínimo, e vou acompanhando e monitorando as AUs que tem na Seção Nordeste. Ou seja, ramos estudantis, capítulos estudantis e grupos de afinidade estudantis. Porque, para continuar ativo, esses grupos estudantis têm que ter um número mínimo de membros. Para ramos estudantis, são no mínimo 10 membros, e para grupos de afinidade estudantis e capítulos técnicos estudantis, tem no mínimo 6 membros. Então, eu também acompanho isso e vou falando com os ramos que precisam aumentar para desenvolver algumas coisas. E, por fim, uma coisa que eu sempre faço, o NGA, que é o board do I3E como um todo, ele realiza reuniões de MD mensais. Eu participo delas, vou aprendendo algumas coisas, mas caso você tenha interesse, pode participar. Entretanto, eu vou logo avisando que essas reuniões são bem expositivas, tipo assim, questão de números. Eles falam bastante sobre números. Às vezes de vez em quando tem outros temas, como, por exemplo, o IP, ou então como reter membros em grupos de afinidade, por exemplo, mas na maioria das vezes, e a maioria da reunião, são coisas técnicas e estatística. Então, caso queiram participar, você recebe o convite por um e-mail, o e-mail que você é vinculado ao seu 3E, ou pelo seu @3E, e a partir daí eles enviam o convite, você se inscreve e você participa da reunião quando for ocorrer. Tá certo? Pode passar, por favor. E, como eu falei que essas reuniões são bastante estatísticas, eu trouxe alguns dados para vocês da Seção Nordeste. A primeira coisa é que, atualmente, antes de começar esse know-how, a gente tem atualmente 413 membros, tá certo? Estudantis, no caso, membros estudantis, que inclui Student Member e GSM. Eu tenho que avisar que o site 3E não é muito 100% confiável, porque às vezes os números podem variar um pouco, mas é mais ou menos nessa faixa. Estamos com 413 membros na Seção Nordeste, estudantis. E nós somos, em número de membros, a segunda seção do Conselho do Brasil. Então, todo mundo aqui sabe o que é o Conselho do Brasil? Alguém aqui não sabe o que é o Conselho do Brasil? Não? Pronto. Quando sessões fazem sentido juntas, ou são muito próximas, eles formam um conselho.
Como, por exemplo, as sessões, no Brasil tem 5 sessões, e juntas elas se juntaram para formar um conselho, que é o Conselho Brasil. Então, teoricamente, dentro do Brasil, a nossa seção, a Seção Nordeste, é a que tem mais membros estudantis. A segunda que tem mais membros estudantis. Pessoal que não é Seção Nordeste, eu tenho algumas informações, eu vi hoje, antes de entrar, mas eu não lembro agora de cabeça os números, mas também são bons números, tá bem? Se você não for da Seção Nordeste, não se excluído. O Conselho Brasil, na minha opinião, um dos melhores do mundo, então fazer parte já está incrível. E, passando para isso, nós, na Seção Nordeste, maior ramo em número de membros estudantis. O maior ramo em número de membros estudantis Student Member e GSM está aqui na Seção Nordeste, que é a UFCG. Mas os outros ramos da Seção Nordeste também não ficam atrás. A gente tem, e claro que ao longo também tem os ramos das outras seções, mas em primeiro lugar, em Brasília, está o I3 UFCG. E por fim, isso é o que acontece globalmente, em todas as regiões, em todas as seções, que tem o MD Global, o Comitê de Desenvolvimento de Brasília Global, tem metas para serem atingidas, objetivos, que são números, tanto de retenção quanto de recrutamento de membros, para cada seção. E nós, na Seção Nordeste, conseguimos... essa meta vai ser de 16 de agosto até 15 de agosto do ano seguinte, ou seja, 15 de agosto fechou, ou seja, a gente cumpriu a meta até 15 de agosto ou não, e a Seção Nordeste cumpriu essa meta, tanto de retenção quanto de recrutamento de membros, então é uma coisa positiva. A seção também cumpriu no ano passado, em 2023, então, show de bola, certo? Pode passar. Então, certo, agora vamos para uma coisa, tudo que vocês conseguem acessar facilmente, com as informações da membresia tem um post no Instagram do SAC sobre isso, a questão de números você consegue acessar também, mas vamos agora falar sobre estratégias de desenvolvimento de membresias para você aplicar na sua OU. Tá certo? Vitor, o que é OU? OU pode ser ramo estudantil, capítulo técnico, grupo de afinidade, por assim vai. Eu vou me referir a todos como OU, tá bem? O I3E tem alguns planos, um plano para você seguir bem direitinho, e também existe um plano desenvolvido pela Seção Minas, que é um documento que a Seção Minas desenvolveu, a Seção Minas Gerais, que é uma das seções do Conselho do Brasil. Ela desenvolveu de desenvolvimento de membresias para o ano 2024 e eu usei ela como base para construir esses dois próximos slides. Vamos lá. A primeira coisa, gente, outra coisa, como eu repeti, se forem tendo dúvidas ao longo do caminho, podem perguntar, tá certo? A primeira coisa que você tem que fazer para melhorar, desenvolver a membresia na sua OU. Primeira coisa de tudo, obtenha os dados. Analise o que você tem. Você tem uma plataforma para isso, que é o Analytics. Depois eu vou mandar os links que eu tenho, tá certo? Tenho vários links aqui sobre várias coisas que eu mencionei, mas o que é o Analytics? É uma plataforma de 3D que você consegue ver os seus membros. Você consegue ver, como por exemplo, nome, idade, ramo que faz parte, etc. Se você for de diretoria, vamos lá, se você for de diretoria de grupo de afinidade estudantil ou capítulo técnico estudantil, você consegue ter acesso a todos os membros da sua. Se você for diretoria de um ramo estudantil, você consegue ter acesso a todos os membros do ramo estudantil e também dos capítulos técnicos e dos grupos de afinidade que compõem o seu ramo estudantil, tá certo? Então, analise o que você está vendo, estude direitinho, faça uma coleta mensal, eu recomendo que seja mensal. Se você quiser fazer quinzenal, pode ser também, mas eu recomendo no mínimo mensal. A cada 2 meses já fica muito, muito longo o espaço de tempo, então é bom uma coisa mensal mesmo. E a partir desses dados, e do seu ramo, ou da sua casa, você vai fazer uma análise SWOT. O que é SWOT? SWOT é um termo que é usado em administração, que é uma sigla que significa Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. Ou, em tradução, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Você vai usar isso, você vai fazer uma análise. A análise que você fez das suas membresias e dos seus membros, e uma análise de como está o seu ramo. Quais são as forças que você tem no seu ramo? Qual é uma coisa que o ramo é bom em fazer? Quais são as fraquezas que tem o seu ramo? Quais são as oportunidades que tanto o I3E quanto o seu ramo oferecem para você e para futuros membros? Quais são ameaças? Um termo mais empresarial, né? Não tem tecnicamente ameaças assim, mas ameaças tipo assim, o que pode ser ruim vindo de fora?
que pode afetar, nesse caso, as membresias do seu ramo. Tá bem? E, a partir daí, você faz uma análise geral de tudo e vê o que está trazendo um retorno positivo para a sua U e o que está trazendo um retorno negativo. E, a partir daí, você vai para a próxima etapa, que é montar um plano de ação. Esse plano de ação tem várias formas de fazer, na internet existem vários modelos, mas uma coisa simples que estabeleça objetivos e metas que você quer cumprir. Metas gerais e metas específicas. Por exemplo, faça um plano de ação para os próximos 6 meses. A gente está em agosto, até o final do ano, até dezembro. Qual vai ser o meu plano de ação? Qual vai ser minha meta? Minha meta específica, por exemplo, é conseguir, vamos usar essa como exemplo. Minha meta específica é conseguir 2 membros esse mês, 7 mês que vem, tananã, tananã. E minha meta geral é, ao final do ano, conseguir aumentar meu número de membros em X%, ou então aumentar em 10 membros. Essa é a minha meta. Mas façam metas também, não só para o número de membros, mas como que você quer para o ramo todo. Por exemplo, eu quero abranger novos cursos na minha instituição de ensino. Eu quero melhorar a relação com os professores, para isso ter uma relação melhor com o I3E, da minha U. Então, vamos a partir daí. Metas específicas e objetivos específicos e gerais. Depois disso, pense em atividades e projetos para fazer que você atinja esses objetivos e essas metas. Como, por exemplo, minha meta é atingir um público de medicina, por exemplo. Qual vai ser uma boa atividade? Fazer atividades que tenham a ver com isso. Meu objetivo, atingir o pessoal de medicina. Como eu vou fazer isso? É a minha atividade. É isso que vocês vão planejar. E é muito importante você planejar o antes, o durante e o depois. O antes, o que vai ser feito, como vai ser feito, o que a gente tem que fazer, quais são o que pode ser de problema no futuro. Façam tudo bem direitinho. O durante, vejam o que está acontecendo, façam, não relatórios, mas assim, vejam o que está acontecendo no momento, vejam o que está dando certo no momento. E no depois, você junta tudo. Façam, como por exemplo, formulários de avaliação, se for uma atividade maiorzinha, ou então perguntem para as pessoas que participaram o que elas acharam que poderia melhorar. Esse é o depois. Você juntou o que você fez antes com o durante, com o depois, para você fazer o próximo passo. Pode passar, por favor. Então, você tirou as ideias do papel, você está fazendo tudo, você fez suas atividades. Mas você também está analisando o antes, o durante e o depois. Você fez atividades. As atividades, projetos, etc., você fez elas. Agora você tem que ver. Você conseguiu atingir suas metas e seus objetivos? Se não, o que foi, por exemplo, o por que não isso? Por que você acha que isso não aconteceu? É assim acompanhamento. Você vai acompanhando o que você está fazendo e se as coisas que aconteceram estão trazendo retorno positivo ou negativo. E ao longo de tudo isso também, você está analisando as membresias que estão dentro da sua OU. E, por exemplo, você analisando, você vê o antes, o durante, depois, você vê, poxa, essa atividade que eu fiz, o pessoal não gostou muito da forma que eu fiz. Então, eu vou tentar de uma forma diferente na próxima. Você está adaptando com o feedback que você teve. E por assim vai. E outra coisa, não veja apenas, quando estiver analisando estratégia de desenvolvimento de empresas, não veja apenas o número de membros. Veja também como está o engajamento na sua U. Tipo assim, eu tenho 150 membros, mas você vê que eles participam das coisas. Nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Um exemplo, o maior ramo do mundo, o maior ramo estudantil do mundo é nenhuma universidade na China. Eles são membros estudantis do mundo. Porém, eles não são um ramo estudantil. Eles são apenas vários estudantes que, por algum motivo, por causa dos benefícios da membresia, fizeram a membresia do I3E. Mas eles não são um ramo estudantil propriamente dito. Eles são apenas várias pessoas com membresias. E é assim. E por fim, depois que você planejou, você viu o que estava sendo feito, você fez direitinho, você foi analisando passo a passo, você viu o antes, durante e depois, você vê o que deu certo, o que não deu certo. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que continuar e o que eu tenho que aprimorar. E assim vai. E você vai repetir nesse ciclo enquanto existir ramo estudantil. Porque tanto isso é uma coisa que existe em setores administrativos, que é você ficar repetindo até dar certo, até não ser mais necessário ficar modificando. Mas, um pequeno spoiler, vai precisar de modificação. Não sempre, mas de vez em quando, pois o tempo muda e os voluntários e membros também mudam. Pode passar, por favor.
Vamos falar de uma coisa que eu gosto de comida, eu adoro comer. Então, vamos falar uma coisa que se encaixa bem nessa analogia: pizza. O que eu falei agora foi algo que o I3E dá para você. O que o I3E entrega para você em desenvolvimento de membresias? Uma pizza simples de mussarela, massa, molho e queijo. Só. Entretanto, se você fizer isso, vai dar certo? Vai ser uma pizza gostosa? Vai sim. Se você não gosta de pizza de mussarela, infelizmente, você está perdendo, porque é uma pizza muito boa. Mas eu tenho que me aprimorar para adaptar a minha ovo. Talvez a pizza de mussarela seja popular em vários locais do mundo. Por isso que ela é a base. Mas na minha U, talvez não seja. Talvez o pessoal goste de uma pizza com mais carne, ou então uma pizza com manjericão, por exemplo. E agora pode passar o próximo passo, que é como é feita essa pizza. Como você vai fazer a sua pizza, sua U. Conheça o seu público, conheça os estudantes. Isso tudo que eu estou falando aqui é para os estudantis, para membros estudantis. Conheça a sua instituição de ensino. O que o pessoal tem interesse? Por exemplo, o pessoal tem, na minha universidade, tem muito interesse em coisas técnicas. Ou então, eles têm muito interesse em questões humanitárias. É uma coisa que é muito forte aqui. Pronto. Você vê dessa coisa, disso que atrai. O que o I3E tem? São coisas técnicas? O I3E tem isso. O I3E é baseado no técnico. São questões humanitárias. O I3E tem isso? Tem. O I3E também são os dois pilares básicos do 3E. Porque a sua missão é desenvolver um futuro melhor para a humanidade através de tecnologia e inovação. Então, são duas coisas que o 3E tem: humanidade e coisas técnicas. No meu ramo estudante, na minha universidade, uma coisa que o pessoal gosta muito é corrida de carro. Só um exemplo. O I3E tem como oferecer algo de corrida de carro para essa pessoa? Talvez tenha. Mas, assim de cabeça, eu não consigo lembrar agora. Tem alguns. Você pode realizar atividades sobre isso, mas o 3D em si não tem. Ou então, poxa, uma pessoa. Você tem também tanto o geral quanto o individual. Poxa, tem um estudante que eu conheço que ele quer muito, ele gosta muito, ele faz pesquisa, ele faz muita pesquisa, ele precisa de muita leitura. Eu já chega nele e fala assim: sabia que no I3E você tem um arquivo de bibliotecas, um arquivo de artigos globais que só quem tem acesso são membros do I3E? Você já puxou uma coisa que é o interesse dele e que o I3E tem. Esse é o primeiro passo, conhecer o seu público. Depois, você vai ver que já volta com o passado. O que é que está sendo feito? Pegue as atividades que você tem agora, seja, estão atraindo pessoas? Se não estão atraindo, por que não estão atraindo? O que eu tenho que modificar para atrair mais pessoas? Você tem que atualizar as suas atividades, seus projetos, pois talvez ela funcionasse há tipo 2, 3 anos. Mas é uma universidade, por exemplo. As pessoas se formam, novas pessoas entram. Essas novas pessoas têm interesses novos, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado acadêmico. Você tem que ver o agora, o que o pessoal quer agora, e adaptar suas atividades para isso. E não só pegar o que você já tem e modificar, criar novos também, pois uma das coisas do 3E é a inovação. Uma coisa que o 3E pega muito é usar a inovação para desenvolver a humanidade. Então, também desenvolver coisas novas. Um exemplo também aqui na UFCG, que é o meu ramo, é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Qual era uma necessidade que a gente viu que a gente tinha? O pessoal conhecia o I3E. Então, qual foi uma atividade que a gente fez? Uma atividade voltada para apresentar o I3E para pessoas novas. Uma coisa que a gente foi mudada, por exemplo, o Explorando. Não, o Trainee. O Trainee vem desde 2019. A primeira edição foi 2019, estamos em 2024, na nossa sexta edição. O Trainee de agora é o mesmo de 2019? Não. Por que não é? Porque as coisas que eram feitas em 2019 mudaram. As pessoas que estavam aqui em 2019 se formaram. A pandemia veio no meio. A forma como os estudantes pensam mudou. Então, a gente modificou o trainee para ver como atingir mais estudantes. E, continuando, conhecer os pontos fortes e fracos da sua U. Poxa, minha U, meu capítulo, ele é muito bom em coisas técnicas, como, por exemplo,
seminários técnicos, eles conseguem fazer muito bem isso. Pronto, então foque no que você é bom e mostre para o pessoal de fora, que não é membro voluntário. Entretanto, meu capítulo também ele não é bom em tipo como, por exemplo, fazer grupos de estudo, mas que é algo que a universidade quer, que os estudantes querem. Então você pensa, como eu posso melhorar esse ponto fraco meu? Se eu não sou bom em grupos de estudo, mas é algo que é de interesse, eu vou ter que melhorar isso. Com esses seus pontos fortes e fracos da sua U, você sabe o que você tem a oferecer e o que você tem a melhorar. E o mais importante, gente, ensine o que você sabe para as próximas gerações. Você está agora na sua gestão, você é um membro agora, um voluntário agora, mas você vai se formar eventualmente. E quando você se forma, teoricamente, você não faz mais parte você não é mais um membro estudantil. Você não faz mais parte daquele ramo, você já faz parte de uma seção. Quando você é membro estudantil, você faz parte de um ramo. Quando você é um membro profissional, você faz parte de uma seção. Você, claro, pode ajudar, mas, tipo assim, não lhe cabe mais. Então, você tem que passar os seus conhecimentos para os novos. Porque os novos voluntários de hoje são as gestões do amanhã. Por exemplo, ensino básico. Ensino básico mesmo, por exemplo, a gente faz isso desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente é muito forte, pontos fortes e fracos. A gente gosta muito de fazer coisas técnicas, a gente tem muitos projetos técnicos. A gente peca um pouco na questão humanitária. Talvez ensinando seus novos voluntários, os novos membros, as próximas gestões, eles vão pegar esses pontos fortes, aprimorá-los, pegar os pontos fracos e deixá-los menos fracos, torná-los talvez pontos fortes no futuro. E eles também têm um conhecimento que vocês não têm. Como, por exemplo, eu já estou no final da minha graduação. O que era interessante para mim? O que é interessante para mim no I3E talvez não seja interessante para o pessoal que já entrou agora na universidade. É para conhecer eles, esses novos voluntários, e ver através deles quais são o que o pessoal busca com o I3E, o que o pessoal busca no geral, é a forma de modificar o I3E. E por fim, peça ajuda. Não faça nada sozinho. O I3E é trabalho em equipe. O I3E não foi montado sozinho. O I3E não funciona sozinho. Você precisa de uma equipe. Você precisa trabalhar bem em equipe. Então, se você quer desenvolver as membresias, é um trabalho de equipe. Não só de uma pessoa, é de todo mundo. E mesmo assim, peça ajuda a antigos membros, antigos voluntários. Como, por exemplo, essa pessoa estava aqui em 2020, 2021. Como era que funcionava naquela época? Isso aqui mudou. Se mudou, é porque teve o interesse de ser mudado. Qual seria o novo interesse? Isso aqui se manteve. Isso aqui de 2020 para cá é uma coisa. Se está se mantendo, é porque está funcionando. Mas será que atualmente também está funcionando? Vejam isso. O pessoal os antigos membros voluntários são ótimas formas de conhecer o seu ramo e conhecer a sua instituição de ensino. E, além disso, vocês podem... você quer desenvolver um plano de membresia, um plano de ação para sua para o seu representativo, para o seu capítulo. Podem entrar em contato comigo. Esse é meu cargo, é minha função. Que é ajudar vocês, além de, tipo assim, checar se tudo bem, se está tudo ocorrendo bem, ver como estão as heresias, é ajudar vocês a desenvolverem dentro da sua U. Poxa, Vitor, eu quero ver como é que está meu ramo, esse tipo de coisa, eu quero pensar em algumas coisas para a gente fazer, mas eu não sei como começar. Pode falar comigo, a gente marca uma reunião de boas. Eu estou no grupo da Seção Nordeste, eu estou no grupo das diretorias, ou então, caso não queiram, esse é meu e-mail. Eu checo meus e-mails pelo menos uma vez no dia, então caso vocês tenham interesse, podem mandar e-mail por lá também, que eu vou checar e vou responder quando der, tá certo? Porque eu também sou estudante e a graduação pesa um pouco. Mas, no geral, é isso. Você tem que conhecer seu instituição de ensino, você tem que conhecer a sua U, e a partir dela, ver o que é necessário mudar, o que é necessário manter, e a partir daí você conseguir desenvolver essas membresias. Tá certo? E outra coisa que eu gostaria de falar, eu falei anteriormente do OU Analytics, que é um site do 3E, que você consegue analisar as membresias, esse tipo de coisa do seu ramo, etc. No aplicativo da Ação Nordeste, tem um tutorial de como utilizar o OU Analytics, caso vocês tenham interesse. O aplicativo está disponível para Android, infelizmente, mas no Drive da sessão também. Você que tem acesso ao
os e-mails. Sessão Nordeste, tá certo? Eu tô falando sessão Nordeste. No drive da sessão, ele é compartilhado com os e-mails dos ramos estudantis. Lá você tem um slide também que mostra um passo a passo como usar o Analytics. Ou também, a mesma coisa, podem só falar comigo, tá certo? E pode passar. Ah, pronto. É basicamente isso. Eu agradeço pela atenção. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem ligar o microfone ou falar no chat. Caso vocês queiram marcar uma reunião comigo também, não tem nenhum problema. E eu gostaria muito de ouvir se vocês tiverem alguma pergunta. Guilherme, pode falar. Pronto, já tenho uma dúvida. Com relação ao nosso trainee, se eu não me engano, 8 de nós vão sair com a membresia, não é? Não, isso é uma coisa mais interna da UFCG. Eu posso falar com você depois no privado, tá certo? Mas isso é um pequeno spoiler da UFCG. Ai, desculpa. Oh, meu Deus. Eu falo com você no privado, sem problema. Certo. Eu vi o perguntou aqui no chat. Estratégias para convencer estudantes a se tornarem membros e estratégia de retenção. No ramo IFPA Vitória da Conquista, tem dificuldade de convencer estudantes a se filiar e muitos não se filiam, não renovam suas membresias. O que fazer? Nesse caso, você tem que ver o porquê eles não estarem se fazendo membresia ou então porque não estão renovando. Uma coisa que eu recomendo também, talvez você não vou conseguir fazer isso agora, talvez não tenha esses dados, mas, tipo assim, ver quem deixou de ser membro, tipo assim, tá, a pessoa não renovou a membresia dela, fala com ela, pergunta por quê, e pergunta por que ela não renovou a membresia, e a partir daí você puxa, tipo assim, pô, ela não renovou porque, deixa eu dar um exemplo, ela não renovou a membresia porque vai se formar, por exemplo. Isso é possível, a pessoa vai embora, ela não renovaria a membresia, ou então, por exemplo, é o último ano dela, ou então, ela não renovou porque ela não viu o que o I3E estava para oferecer. Aí você já pensa, pô, então talvez eu não esteja mostrando o I3E o suficiente. Então, a partir daí, então você pensa, você fala com a pessoa, então, para você, o que faltou para você renovar? Ou então, pergunta para as pessoas, para você, o que seria necessário para você fazer a membresia? Fala mesmo com essas pessoas. Com um público maior, vamos, por exemplo, vamos dar um exemplo, vocês têm muitos voluntários, mas não tem membros. Vocês não têm tantos membros. O pessoal participa muito das atividades, mas eles não são membros. É aquele negócio também, conversando, tipo assim, por que você não se torna membro? Qual seria o motivo por que você não tem esse interesse? Já que você participa de tanta coisa, esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala, é porque eu não sei como isso vai me ajudar no futuro. Aí você já pergunta do que ela tem interesse, se ela quer seguir a carreira acadêmica, a carreira profissional. A partir daí você também já puxa. Ela gosta muito de carreira acadêmica, ela quer fazer pesquisa. Aí você lança aquela. A empresa tem essas coisas de pesquisa, tem artigos exclusivos para membros. Inclusive, tem locais que apenas membros de 3E podem publicar artigos. Também, você pode publicar se você for membro. Esse tipo de coisa. Conhecendo o seu público mesmo. E talvez em coisas grandes, como uma universidade grande, em uma universidade como tudo, é mais difícil de atingir as pessoas. Mas, como por exemplo, você tem voluntários que não tornam membros, conversar com eles, ou então você tem membros que não renovaram. Conversar também. A base de tudo para conhecer o pessoal é uma conversa. É uma conversa. Se você quiser atingir mais gente, talvez um formulário seja interessante. Mas, como no seu caso, como você se filiar. Como se filiar, eu vou entender que você quer dizer fazer a membresia. O pessoal tem interesse em trazer mais na membresia. Conversa com eles. De verdade. Uma boa conversa. Uma conversa de boas. Te perguntando por que, esse tipo de coisa. O que você acha que precisaria para o 3E, para fazer a membresia, esse tipo de coisa. Tá certo? E Vitória da Conquista, né? Se vocês também quiserem marcar uma reunião com a gestão toda, a diretoria toda também, a gente pode ver, vocês fazem umas coisinhas antes, como é que tá o nome de vocês, esse tipo de coisa, a gente pode marcar uma reunião também. Mais alguma pergunta? Vocês lembram de tudo mesmo? Deixa eu perguntar para vocês quais são as categorias de membresia, vocês lembram? Falei no começo. Tá certo. Vou assumir que vocês lembram. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que não é membro, gostaria de saber como se tornar membro? Tem o link para. Eu vou mandar sim os links.
Vou mandar aqui os links, vou mandando um por um, mas talvez tenham perguntas, podem ir abrindo o microfone falando, ou falando mesmo no chat, não tem nenhum problema. De verdade. Eu gosto de perguntas porque uma coisa que eu aprendi com esse cargo é que eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar grupos e pessoas que têm algumas dúvidas. Eu aprendi isso com esse cargo. Então, podem mandar para lá. Ana, pode falar. Boa noite. A gente aqui na UFBA já estamos começando a terminar alguns mandatos, né? Assim, começando a terminar não, mas na iminência de terminar, tem que ter mais gente, a gente tem que começar a pensar quem a gente vai colocar no lugar. Eu queria saber o que você, assim, qual estratégia você acha melhor para transmitir os benefícios do I3E para as pessoas, porque muitas vezes eu sinto dificuldade de fazer a outra pessoa ver o I3E como eu vejo, sabe? Uhum. Uma coisa, um trainee, por exemplo, a gente fez um momento para o trainee, a nossa atividade de capacitação de membros, de voluntários novos, a gente ficou no boca a boca, a gente armou um standzinho na universidade e ficava conversando com o pessoal. Aí uma coisa que eu fazia, e o pessoal era tipo na hora do almoço, o pessoal estava indo embora, aí eu falei, você conhece o I3E? Aí você indo embora, eu vou você até a saída. Aí eu ia conversando com a pessoa, aí ela fazia um curso diferente, como por exemplo, pedagogia, que não é tão forte aqui no I3E UFCG. Aí eu, a gente na UFCG, a gente tem o I3E como um todo, tem coisas de educação como um todo, a gente tem projetos que envolvem educação infantil. Aí eu fui puxando uma coisa dela. Aí no seu caso, são novos voluntários para se tornarem membros, não é isso? Isso, é porque a gente tem, não muitos, mas a gente tem alguns voluntários que são muito bons e eu ainda não consegui convencer eles a fazerem membresia. Pronto, aí vai ser o que eu falei com ela, porque, tipo assim, pergunta o que eles gostam, tenta encaixar I3E nisso. E outra coisa que você pode fazer é um post simples no Instagram, com algumas vantagens que o I3E, alguns benefícios que o I3E traz. Um post simples no Instagram, que pode alcançar um grande público, e se vocês virem que é viável, também imprimir em pequenos panfletinhos e entregar ao pessoal. Mas como já são voluntários, como já tem essa próxima, você já conhece eles, já são voluntários do ramo, do I3E como um todo, falar com eles mesmo. Assim, chega uma conversa de boas, sem ser, tipo assim, convocado, assim, chega um dia que eles estão conversando, passaram, aí, ou então, após uma atividade, e fala assim, ei, eu vi que você não é membro ainda, hein? Eu posso saber por quê? Aí você fala por quê? Aí você fala, não, mas saber que tem isso, isso e isso. Ver o que a pessoa fala e você responder com algo de 3E para ela. No caso, seriam pessoas para compor uma gestão no que vem? Não necessariamente, assim. Mas, assim, pessoas que têm potencial até de ganhar uma premiação. É que desperdiça, né? Não tem membresia. Acho que pode pegar nisso de conversar com a pessoa. Se você já quiser lançar um programa, uma premiação, acho que você tem potencial, talvez seja boa, mas conversar quais são os interesses dela na graduação comum em si e a partir daí puxar para o 3E. Beleza. Guilherme falou aqui, inclusive participando do Ensino Maior, exatamente. O I3E ele é uma grande fonte de conhecimento, várias coisas, como por exemplo, o seu Bluetooth, o seu Wi-Fi, eles vieram do I3E, o I3E que projetou. O I3E como um todo tem vários projetos também, eles têm projetos humanitários incríveis, como por exemplo o I3E Smart Cities, que é para ajudar cidades carentes, populações carentes, ou até mesmo atividades dentro de ramos, na UFC, na Universidade Federal do Ceará, eles têm o site deles, o site é um grupo de afinidade de atividades humanitárias, que eles levam água para o pessoal. Então, o ITZ vai ter alguma coisa que a pessoa vai se interessar eventualmente. Ou do lado técnico, ou do lado humanitário, ou do lado profissional no futuro, porque o ITZ também é uma boa porta profissional. Eu tenho uma amiga minha, que ela foi para uma entrevista de emprego, ela falou do I3E,
o entrevistador também é do I3E, já conhecia o I3E, aí daí já puxou para falar sobre o I3E, esse tipo de coisa. Então o I3E é também porta tanto educacional, profissional e humanitário. Inclusive, gente, a R9, se todo mundo sabe o que é R9, eu gosto de que todo mundo sabe o que é R9. O I3E global, como tudo, é dividido em regiões, a R9 tem a América Latina e Caribe. Os concursos da R9 estão abertos até dia 1º de setembro, e um desses concursos da R9 é o concurso de desenvolvimento de membresias, que você tem que enviar um pequeno artigo sobre o crescimento dos seus membros do seu ramo, de 31 de dezembro de 2023, não, 31 de dezembro, 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, o seu crescimento ao longo desse ano. Então, Tâmara não está aqui, Tâmara é nossa coordenadora de concursos, mas eu estou aqui como também de membresia, de desenvolvimento de membresias, que é um concurso, basicamente escrever algumas coisas, até a questão do inglês, mas, tipo assim, vejam como está o seu ramo, então, você atender primeiro, conversem com sua gestão, com a diretoria do ramo, conversem em si, para escrever isso. Se você vê, no ano passado teve um crescimento no meu ramo de membresias, nossa, vai que você ganha. Se eu não me engano, não tenho certeza se esse prêmio é em dinheiro. Alguns prêmios da região 9 são em dinheiro, não tenho certeza se esse não lembro agora de cabeça, mas você não vai perder nada participando. Então, é uma boa oportunidade. Ele vai pedir, por exemplo, ele não vai pedir os números, acho que ele não vai pedir os números, não tenho certeza. Ele vai perguntar a estratégia que você fez, as atividades que você fez no ano de 2023 para aumentar o número de membros, para desenvolver esses membros, esse tipo de coisa. Outra coisa que eu lembrei que o I3E recomenda é como valorizar os seus membros. De vez em quando, o arroba I3E, o e-notice é uma forma de mandar e-mails para todo mundo, todos os arrobas I3E, ou todo mundo que é inscrito no I3E, por ramo ou por sessão, tem como você editar. Eu não sei muito bem como mexe, mas é mais ou menos assim. Porque você, do ramo, que para você, nessa época que está na época de renovação de membresias, não manda para os seus voluntários, para os seus membros. Poxa, é muito bom ter você um e-mail simples, é muito bom ter você como voluntário, você é muito importante para a gente, esperamos que você continue com a gente no ano que vem. E com o e-notice, se não me engano, com o e-notice você consegue mandar o mesmo e-mail para todos os membros do seu ramo estudantil. Isso é uma coisa que o próprio I3E recomenda. E recomenda para a questão de incentivar renovações de membresias. Vocês têm mais perguntas? Podem ir lançando. Esperando aqui uns linkzinhos. Por exemplo, o que eu estou mandando agora. Pode falar, filho. Pode falar, Guilherme. Desculpa, eu joguei a mão para cima no momento que você ia falar. Não, pode falar. Olha, isso que eu vou falar é porque eu vi numa palestra, tá bom? Teve uma palestra junto com o MTTS, que foi de um professor que é representante da região 9. Não lembro o nome desse professor. Ele veio aqui para o Brasil e está fazendo uma... Isso, ele mesmo, professor Glauco. Só um parênteses. Glauco, ele era o antigo advisor do MTTS e da UFCG. Exato. Ele é da UFCG, ele é da R9 agora. Pode continuar, perdão. Ele falou que os capítulos têm acesso a um dinheiro para o dia da pizza. Que os capítulos eles têm a chance de pedir um valor para o I3E como uma ajuda para reunião. Então, tipo, eu não sei quantas reuniões podem ser no mês, mas seria tipo uma cesta da pizza. Você pede esse dinheiro para fazer reunião, faz a reunião, tem que ter no mínimo, se não me engano, 3 contribuições nesse mês, então palestras, coisas desse tipo, eventos, e tendo esse mínimo, eles podem solicitar para fazer essa reunião. Então também pode ser um momento para convidar novas membresias. Eu não conheço muito essa questão, mas eu sei que capítulos podem pedir dinheiro ao capítulo global como um todo. Tem recursos que você podem usar para atividades. Eu não sei se atividades desse tipo, como por exemplo, da pizza, não sei como é que funciona, realmente não conheço, mas vocês podem pedir para realizar atividades
como eu falei, que engajem mais membros e voluntários, como, por exemplo, uma atividade para desenvolver, pegar os membros, os voluntários, e desenvolver desenvolver para eles conhecerem mais outras esse tipo de coisa. Rebate. Felipe, sim, tem o rebate, mas você também pode pedir, capítulos podem pedir também. Não sei se você pode chegar só pedir, talvez tem que fazer algumas coisinhas, como, por exemplo, às vezes você às vezes tem coisas específicas que é só que é só uma vez ao ano. Aí tem dinheiro para todos aqueles capítulos, a PES do mundo todo, tem X dinheiro para todas as PES, todos os capítulos PES que tem no mundo, esse tipo de coisa. Mas às vezes aparece essa oportunidade de dinheiro que os capítulos, grupo de afinidade também, podem usar para realizar atividades, não sei atividades como Cesta Pizza, como atividades não tão atividades não atividades mais livres, assim por dizer, então mais de integração, mas essa possibilidade, que são, como o Matheus falou, são sociedades. Então, se vocês... também o I3 é para ramos também, então falem com o tesoureiro de vocês, aí para ele falar com o tesoureiro da sessão, ou com o SAC, talvez o SAC também tenha esse conhecimento de fundos para você fazer realizar atividades. Nem todos os fundos estão abertos o ano todo, às vezes eles abrem por um tempo e depois fecham. Teria que ver, mas o 3E, em relação, ele tem muitas oportunidades de você conseguir dinheiro para realizar atividades. Como trazendo para o nosso caso, atividades para desenvolvimento de membresias, é um exemplo. Como, por exemplo, o treino da UFCG. Talvez a gente pudesse utilizar dinheiro para realizar o trainee e a gente fazer cursos, mas, tipo assim, esse tipo de coisa, mas, tipo, fazer atividade é uma coisa mais, por exemplo, o nosso trainee, que é a forma de captar mais voluntários e possivelmente transformá-los em membros, para conhecer mais o 3E, trabalhar em grupos, esse tipo de coisa, talvez poderia fazer coisas diferentes, mas no momento a gente vê que está dando certo. Então, talvez no futuro a gente possa utilizar esses recursos. O Carlos mandou um link, eu não conheço. Então, teria que ver. Pode falar, Guilherme. Deixa eu só me explicar, que é o seguinte, o pessoal do MTTS que eu falei foi da UFCG, porque eu tive contato com aquele professor numa palestra que ele veio para falar um pouquinho. Foi até onde eu conheci o I3E, e onde eu fui convidado a participar do trainee, isso, eu sou péssimo com lembrar de palavras. Foi onde eu fui convidado e ele falou um pouquinho sobre isso, sobre, por exemplo, o I3E poder patrocinar alguns projetos, compra de materiais, dependendo da sua relevância em algumas áreas, eles podem também patrocinar sua viagem para participar de eventos, para você poder apresentar seu projeto e fazer network por ali, e entre outros tipos de investimentos. Eu não me refiro ao site do MTTS, mas foi por causa do capítulo que eu estive numa palestra deles na UFCG, né, Carlos? É só para não deixar tudo muito em aberto. O link agora, que é o MGA, o Banco Global do 3E, e eles têm uma parte exclusiva para desenvolvimento de membresias. Eles têm como, por exemplo, panfletos específicos que vocês podem pedir, eles têm pôsteres para vocês que vocês podem pedir para atividades, esse tipo de coisa. É tudo lá. Acessar. Você tem que ser membro. Então, ele já tem tudo planejado para acessar esse site. Você tem que ser membro do 3E, porque tem um jeito todo você não, que é quando você faz membro atrás daí. É um site para coisas que tem esse site de membresias do MGA. Então, tá certo? Então, Felipe mandou alguma coisa. Pronto. E por fim, no meu último link, esse aqui eu vou, acho que eu vou mandar depois no grupo das sessões, no grupo da sessão Nordeste como um todo, que é o link do I3E Analytics. Tá certo? Como eu falei, o I3E Analytics é a ferramenta do I3E para acompanhar as membresias do seu ramo, do seu capítulo estudantil, do seu grupo de afinidade estudantil. Então, é importante você ver. Tem alguns links que são públicos a todo mundo, que você consegue ver, sendo um membro normalmente.
um membro, sem ser diretoria. Você, como membro do 3E, consegue acessar algumas dessas coisas. Mas tem outras coisas que você só consegue acessar se você for membro de diretoria. Membro de diretoria de capítulo, membro de diretoria de ramo, e por assim vai. Como eu faço para me tornar membro de diretoria? Você tem que, como eu sei que eu sou membro de diretoria, se você tiver o seu nome tem o site também do Vetus. Tem o Vetus de cargos, que você coloca o pessoal com seu cargo. Esse pessoal que está com cargo de diretoria, chair, vice-chair, treasury, secretary e até advisor também, eles têm acesso a essas coisas. Voluntários, membros que não... Vetus Offices, isso mesmo. Isso. Vetus Offices, você coloca lá, quem está no Vetus Offices tem acesso a essas partes mais específicas. E só, lembrando, de ramo estudantil, tem acesso a todas as aulas do ramo estudantil, ramo, capítulo de afinidade, e diretorias de grupo de afinidade e capítulos estudantis, capítulos técnicos, ambos estudantis. Vocês têm acesso apenas à sua própria certo? Você tem mais alguma pergunta? Sim, também para entrar. Eu já escrevi errado, peraí. Se não tem mais uma pergunta, gente, podem lançar. Bom, caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, voltei, tô vivo, tá, gente? Caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, só vou reforçar alguns pontos que o Vitor falou. Aqui está o link da nossa comunidade, né, no WhatsApp, como tinha falado para vocês, a gente trouxe aqui também. E alguns outros canais de comunicação oficial, né? A gente tem o nosso Instagram, normalmente publicamos bastante coisa lá, muitas informações sobre concursos, atividades de eventos mesmo que o SAC realiza e outras coisas. Sai muita informação útil lá também, além das informações que a gente coloca na própria comunidade. Temos o e-mail oficial da sessão e o LinkedIn também, são 2 outros canais oficiais. Se precisarem tirar alguma dúvida oficial, normalmente quem vai responder mais é o pessoal da sessão, então minto, aqui no caso é o e-mail do SAC, a gente vai responder, talvez leve um tempo, mas enfim, é um outro canal oficial. E o LinkedIn também, caso queiram se conectar, é uma boa ferramenta lá. Desconsiderem esse link aqui da presença, como eu já tinha falado no chat, o link da presença está lá, está fixado. Caso tenha sumido, vocês avisam, eu repasso aqui de novo, mas tá lá. Respondam para ter a questão da presença, para posteriormente ser mandado o certificado e vocês, junto com a apresentação de Vitor, tá? A gente vai disponibilizar mais para frente. E caso não tenham mais dúvidas, eu iria solicitar para vocês abrirem a câmera para a gente tirar a nossa foto oficial da reunião de hoje. Beleza? Sim, pessoal. Deixa então eu entrar pelo celular e meu computador tá sem... Sim, pessoal. Sem câmera. Pode, perdão, Gabriel. Guilherme, perdão. Só outra coisa interessante, se você for membro 3E, você ganha acesso ao seu e-mail @3E. E no e-mail @3E você no Google Meet ganha diversos planos de fundo de 3E igual a esse. No seu e-mail @3E. Então, outra coisa, não é tão legal quanto um prêmio, quanto ler artigos do mundo todo, mas assim, você tem backgrounds personalizados, sabe? Pronto, mas alguém vai ligar a câmera? Vitor, você consegue tirar daí? Acho que agora é minha vez da internet me trollar. Consigo. Certo. O 3, tá bem? 1, 2, 3. Oi, gente. Então, pessoal, agradeço a presença de todos vocês, tá? Matheus, seu microfone tá desligado. Agradeço a presença de vocês por terem participado da edição do Know-How desse mês.
Como eu já falei, né, o know-how ele acontece mensalmente com um tema diferente, normalmente ligado ao I3E, mas futuramente a gente vai trazer outros temas técnicos, né, por exemplo, áreas técnicas ligadas a alguma sociedade ou áreas de conhecimento interpessoal, gestão de equipes, por exemplo, são planos que a gente tem para trazer para o know-how. Como eu falei, foi reativado esse ano, então a gente está trazendo pontos um pouco mais técnicos, mas futuramente haverão outros pontos também. Já aproveito para fazer o convite para vocês para o know-how do mês que vem. Ainda não tem o tema definido, mas em breve, como eu falei, né, nas redes sociais da sessão, do SAC no caso, a gente sempre compartilha quase tudo lá, pelo menos o mais importante, e também na nossa comunidade do WhatsApp. Então não deixem de acompanhar, sai tudo lá, tudo é divulgado. E, bom, aguardo vocês no know-how do mês que vem. Boa noite a todos e até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Bora, Vitor, arrasou.